Ok, então vamos lá. Recebemos uma análise, assim, bem provocadora, né? É, uma ideia bem fora da curva, digamos. A de que bilionários estariam de algum jeito salvando o mundo. E com prova matemática ainda por cima. Exato. E a nossa ideia hoje é mergulhar nisso, sabe? Entender esses cálculos, essa linha de raciocínio. E ver o que isso significa para o debate maior, né? Sobre riqueza, desigualdade e, claro, sustentabilidade. Isso. Porque normalmente a conversa vai pro outro lado, né? Totalmente. A visão mais comum, e o próprio material que a gente recebeu reconhece isso logo de cara, é que essa concentração enorme de grana é ruim. Que a filantropia, bom, ajuda, mas não resolve o problema na raiz, os problemas estruturais. Exato. E que a desigualdade continua lá, firme e forte. Nesse olhar mais tradicional, digamos, a matemática da concentração não fecha para o bem de todo mundo, né? Mas essa análise que chegou pra gente vira o jogo. A afirmação central é direta: bilionários salvando o mundo. Matematicamente. Como eles chegam nisso? Bom, começa com uns experimentos mentais, assim, para testar a ideia da redistribuição. Certo. O primeiro pega a grana do 1% mais rico, tipo uns 190 trilhões de dólares. Isso. E aí divide pela população mundial, que está aí na casa dos 8 bilhões de pessoas. Fazendo a conta, dá mais ou menos uns 23.750 dólares para cada um. Parece bastante, né? Individualmente. Mas a análise argumenta que isso não acabaria com a pobreza de verdade. Por quê? Qual o argumento? É que esse dinheiro, assim, na mão de cada um, não resolveria as causas mais profundas, sabe? Falta de infraestrutura, educação de qualidade, acesso à saúde. Entendi. Seria tipo um alívio momentâneo, mas não uma mudança estrutural duradoura? É essa a lógica? Exatamente. Aí um raciocínio avança um pouco, tá? E se a gente pegasse não só a grana do 1%, mas toda a riqueza do mundo, que eles estimam em uns 480 trilhões de dólares. Dividindo de novo pela população mundial, chegariam nos 60 mil dólares por pessoa. E aí, Resolveria. pela análise que a gente viu, a resposta ainda é não. Pelo menos não estruturalmente. E ainda tem um ponto prático importante que eles levantam. A maior parte dessa riqueza toda não é dinheiro vivo, né? Tá em ativos. Ah, tipo, empresas, ações, imóveis, coisas que não dá para simplesmente liquidar e distribuir do dia para a noite. Exato. A liquidez é um problema real em uma escala dessas. Então, beleza. Distribuir a riqueza acumulada parece não ser a resposta mágica segundo essa visão. Ok, daí a análise muda o foco, certo? Sai da riqueza acumulada e vai para a renda. Isso. Pega o PIB global de 2024, que está na casa dos 107 trilhões de dólares. E divide isso pensando em famílias, né? Famílias de 4 pessoas mais ou menos. Sim, aí daria uma renda familiar média anual de uns 53.500 dólares. Por mês dá uns 4.460 dólares. O texto até menciona uma coisa interessante sobre o poder de compra, o tal do PPP, paridade do poder de compra. Isso, que ajusta a renda ao custo de vida local. Com um PPP tipo da China, essa renda já colocaria a família numa classe média alta, sabe? Interessante. E aí que o argumento fica, bom, mais instigante ainda, eu acho. Fica mesmo, porque eles exploram o cenário de crescimento. Digamos que o PIB global aumente uns 50%, o que eles consideram até conservador, vindo de mais gente estudando, trabalhando. Nesse cenário, a renda média familiar mensal pularia para quase 7 mil dólares. É bastante coisa. É um padrão de vida bem elevado pensando globalmente. E é exatamente aí que entra a pergunta crucial que essa análise levanta, né? O que aconteceria se todo mundo, todas as famílias do planeta, chegassem nesse nível de consumo? Pois é, e a resposta que eles dão é Um colapso. Colapso? Como assim? colapso ambiental, basicamente. Imagina a pressão sobre os recursos naturais, a poluição gerada. Se todo mundo consumisse como a classe média alta global hoje, o planeta não aguentaria. Além da questão ambiental, eles mencionam inflação também, né? Sim, uma inflação provavelmente descontrolada porque a demanda por tudo ia explodir. O modelo de consumo que a gente tem hoje, se universalizado nesse nível de renda, seria insustentável. Caramba. E aí, então a gente volta para a tal prova matemática. É uma conclusão bem irônica, né? Muito irônica. A lógica é, se distribuir a riqueza não resolve na raiz, e se aumentar muito a renda de todo mundo?
leva ao caos ambiental e econômico. Uhum. Então, os bilionários, ao acumularem essa riqueza e, sem querer, limitarem esse consumo, Estariam matematicamente impedindo esse colapso. É uma provocação, claro. Não dá para levar o pé da letra como uma defesa deles. sim, o tom é de provocação, de jogar luz num problema maior. Com certeza, é fundamental entender isso. A própria análise deixa claro que não é uma defesa da concentração de riqueza. Pelo contrário, é uma crítica bem ácida à insustentabilidade do nosso sistema atual. Entendi. É quase como dizer, olha, o problema é tão fundo que nem distribuir a grana resolve porque o nosso jeito de consumir quebraria o planeta. Exatamente. E olha que interessante, a fonte até menciona uma alternativa, que uns 10 trilhões de dólares se fossem bem investidos. Ah, isso é importante. Sim, seja vindos bilionários ou, por exemplo, de orçamentos militares gigantescos. Se esse dinheiro fosse para infraestrutura, educação, saúde, aí sim poderia resolver a pobreza estrutural. Ou seja, o problema não é o dinheiro em si, mas como ele circula e onde ele é ou não investido. Perfeito. A provocação matemática serve mais como um alerta. Olha, o modelo atual não fecha. Precisamos urgentemente de alternativas sustentáveis. Especialmente pensando no futuro, né? População crescendo. Exato. A previsão é de mais 2, talvez 4 bilhões de pessoas. E recursos como o petróleo, por exemplo, têm data para acabar, ou pelo menos ficar muito mais escasso e caro. A análise menciona 2050 para o pico do petróleo. Uau! Então, resumindo o que a gente explorou aqui, existe essa tensão, né? Uma tensão bem clara. De um lado, essa matemática provocadora que expõe os limites do sistema que a gente vive. E do outro, a necessidade super real e urgente de achar soluções de verdade para a desigualdade. Mas soluções que sejam sustentáveis, que não destruam o nosso único planeta no processo. E isso nos deixa com a pergunta de fundo, o tal imbróglio que a fonte menciona. Que seria? Como a gente equilibra isso? Como garantir uma vida digna para todo mundo, para essa população que continua crescendo, dentro dos limites que o planeta Terra impõe? E sem cair nas armadilhas, né? Nem no consumismo que esgota tudo, nem na desigualdade que a gente sabe que é brutal. Exatamente. Como resolver essa equação complexa? Acho que essa é a grande reflexão que fica dessa análise toda. Uma questão fundamental sobre o nosso futuro coletivo.